Amém, glória a Deus. Como é bom, irmãos, louvar esse Deus de milagre, esse Deus de promessa, esse Deus que é quem Ele é nas nossas vidas. Como é gostoso, né, irmãos? E diante desse momento de vida que nós estamos vivendo, que a palavra de Deus venha ao teu encontro nessa noite e fale ao teu coração. Eu queria ler um texto com você que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, os 2 primeiros versículos. Jonas, capítulo de número 2, os 2 primeiros versículos vai estar aí na sua tela. E nós vamos fazer a leitura para meditarmos na palavra do Senhor. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Então Jonas, dentro do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine a nossa vida, o nosso coração nesse momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, porque Deus, tal como nós acabamos de ler, Jonas clamou de dentro do peixe, e a voz dele foi ouvida. Nós queremos também, ó Deus, clamar ao Senhor nessa noite. Ouve, Senhor, a nossa súplica, ouve, Senhor, o nosso clamor, em nome de Jesus. Venha ao nosso encontro agora e fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu usei aqui uma história conhecida, de Jonas, para a nossa reflexão de hoje, e o tema da nossa reflexão é: a nossa angústia pode levar-nos à presença de Deus. A nossa angústia, as nossas dificuldades, os nossos dias, nossos piores dias, pode nos levar até a presença de Deus. É interessante quando nós pegamos um personagem como Jonas, e de fato, irmãos, nós olhamos para essa história, e até mesmo quando contamos elas às crianças, elas questionam: mas ele estava dentro da barriga do peixe, do grande peixe? Irmãos, eu não vou entrar aqui em méritos, se sim ou se não. Me recordo de tempos em que estava na faculdade de teologia. Às vezes esses textos, eles são desconstruídos naquela nossa visão de igreja, de fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós cremos realmente que Deus fez como está na Bíblia, literalmente. Irmãos, eu não vou tirar isso do seu coração. Se você crê assim, glória a Deus. Eu não vou de forma alguma tirar essa fé tão verdadeira que você tem no texto como você lê, mas nós, como estudantes de teologia, aspirantes ao ministério sagrado, nós somos às vezes colocados à prova em um sentido de desconstrução. Aprendemos a dialogar com o texto e não ficarmos presos a aspectos literais do texto simplesmente, se de fato ele estava clamando e orando dentro da barriga do peixe. O mais importante é a lição que isso traz à nossa vida, à nossa caminhada. Às vezes nesse intuito de desconstrução, nós tiramos toda a verdade do texto e ficamos sem nada. Porém, quando olhamos de fato para o texto traz lições importantes para a nossa vida. E a lição é: Deus ouve as nossas orações. Deus, na nossa angústia, nos piores momentos, Deus, Ele ouve as nossas angústias. Eu sei que talvez esse seja um tempo de muita angústia para muita gente. Talvez você está preocupado com o dia de amanhã, como vai ser o amanhã, como vai ser para os farturenses a quarentena racional, como vai ser esse novo tempo, até os mercados irão fechar, como vai ser isso, vai ter delivery, se vão conseguir entregar ou não, como vai ser tudo isso?
como quando isso tudo vai acabar, é uma frase, é um pensamento que vem à tona todos os dias, muita gente tem pensado nisso. Pastor, parece que isso não tem fim, parece que essas coisas não vão acabar nunca, nós não aguentamos mais ouvir de notícias ruins, nós não aguentamos mais ouvir das coisas, das mortes e dessa doença terrível e das dificuldades que o nosso país, que o nosso estado, que as nossas cidades têm enfrentado com tudo isso. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, elas não são favoráveis. Mas quando nós olhamos aqui para o texto de Jonas, nós entendemos que é nas angústias, é nos piores momentos em que Deus vem ao nosso encontro e nos livra. O mesmo Jonas aqui, uma frase que eu li de um pastor chamado Hernandes Dias Lopes: o mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. Ou seja, Deus estava disponível para Jonas o tempo todo, porém Jonas deixou a coisa chegar no estágio mais crítico para que ele clamasse a Deus. É notório que o texto diz: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. O mesmo Jonas que tentara fugir da presença de Deus sem oração, agora encurralado pela circunstância, clama a providência divina e entrega-se à oração. Jonas, irmãos, não orou quando ele desceu a Jope. Jonas não orou quando ele comprou a passagem para Tarsis. Jonas não orou quando tentou fugir para Nínive e quando se escondeu no porão do navio. Jonas não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Jonas não orou quando os marinheiros pagãos estavam orando. Olha que interessante isso. Os marinheiros pagãos ali do navio estavam orando a Deus porque a tempestade estava muito difícil, e Jonas quietinho, sem oração, irmãos. Jonas não orou quando foi atirado no mar, mas ao ser engolido por um grande peixe, capturado nas profundezas do abismo, sentiu a necessidade de orar. Irmãos, a nossa vida, diante das circunstâncias que nós temos vivido, muito se assemelha a isso. Enquanto nós estamos vivendo, está tudo bem, as coisas estão bem, nós pouco sentimos a necessidade de orar. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, está tudo tranquilo, ouvimos as notícias, ouvimos das famílias, ouvimos das vítimas, mas enquanto não está próximo, enquanto nós não sentimos em nossa pele, nós não oramos, não sentimos a necessidade de orar. E irmãos, o meu objetivo aqui não é fazer com que você sinta-se envergonhado. Se você se sentir envergonhado, obviamente é porque tem lhe faltado oração, e eu não digo que, estou dizendo de alguém que não sente vergonha porque tem orado bastante. Da mesma forma, irmãos, eu também sinto a mesma vergonha, mas essa vergonha revela a nossa humanidade, revela a nossa independência, revela o quanto nós nos achamos melhores, revela o quanto nós não precisamos de Deus, a não ser que chegue à nossa casa, a não ser que amigos sejam contaminados, a não ser que pessoas de dentro da nossa casa passem por isso. E eu não quero aqui fazer demagogia, irmãos. Graças a Deus estamos enfrentando tudo isso, Deus tem cuidado de nós, irmãos, e não digo isso aqui em detrimento daqueles que pegaram o vírus e Deus não cuidou. Deus cuida, irmãos, Deus está cuidando, nós cremos nisso, mas esse é um alerta para eu e você orarmos mais a Deus, clamarmos mais a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho visto, lamentavelmente, irmãos, a igreja do Senhor Jesus se levantando contra autoridades, dizendo que as mesmas estão perseguindo a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, perseguição é sinônimo de oportunidade para o cristão. As igrejas no mundo, irmãos, não estou dizendo aqui só em relação à pandemia, mas as igrejas no mundo inteiro, quanto mais perseguidas são, mais fortalecidas são. Quando mais perseguidas são,
mais perseverantes são. Quando mais perseguição há na igreja, mais o nome de Deus é glorificado através do que ela se propõe a fazer. Irmãos, nós como igreja não temos que reclamar de perseguição, nós temos que nos unir em oração, nós temos que colocar os nossos joelhos no chão e clamarmos a Deus, nos aproximarmos de Deus. Essa é a nossa arma, não é a nossa voz, não é o volume da nossa voz, é o volume da nossa oração, a intensidade da nossa oração, a forma como nós temos colocado o nosso joelho no chão, e mais do que o joelho fisicamente, o nosso coração, a nossa mente, a forma como nós, igreja, temos nos conectado uns aos outros e nos unido em uma só voz, clamarmos a Deus para que tenha misericórdia de nós, para que nos alcance com a sua bondade, com a sua graça. Mas ao invés disso, preferimos o quê? Preferimos um debate político, religioso, que nos leva a lugares terríveis, irmãos. Nos leva a lugares terríveis. Nos remete a tempos terríveis, onde igreja e Estado estiveram sempre aliados, não a favor do povo, mas para tirar proveito disso. Irmãos, eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas em toda a história, quando nós olhamos para igreja e Estado, sempre o resultado disso é catastrófico. E eu não sei se é isso, irmãos, essa é uma percepção minha. Você pode concordar comigo ou discordar, e nós continuaremos irmãos do mesmo jeito. Porém, irmãos, se você dá uma olhadinha para trás, na história da igreja, na história do cristianismo, você vai ver que há muitos momentos em que igreja e estados deram as mãos em favor do povo. O resultado foi terrível. O resultado foi terrível. Eu não estou dizendo, irmãos, que é para nós criticarmos o Estado, criticarmos os governos. A Bíblia nos ensina de forma muito simples: sujeitai-vos às autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Deus permitiu que cada um dos nossos governantes estivessem à frente das suas prefeituras, dos seus estados, dos seus países, e cabe a nós nos sujeitarmos e orarmos pela vida deles. Imaginem vocês, irmãos, às vezes me pego pensando, às vezes como um rebanho, há divergências de opiniões, pessoas que querem que abra igreja, pessoas que não querem que abra igreja, pessoas que condenam se a igreja abre, pessoas que condenam se a igreja fecha. Imagine, irmãos, com uma caneta na mão, com a autoridade de um município, de um estado, de um país, o quanto isso representa. E cadê a igreja orando pelas suas autoridades? Cadê a igreja clamando a Deus por sabedoria para os seus governantes? Estão preocupadas em serem perseguidas, estão preocupadas porque a perseguição, porque o Estado ou o município está fechando as portas da igreja. Irmãos, é lamentável, mas é na angústia que nós aprendemos a nos aproximar de Deus. Jonas é um exemplo disso. Na mesma linha de pensamento, Dionísio Pape diz que a desobediência sempre enfraquece a nossa vida de oração. Muitas vezes o Senhor permite que o desviado sofra para que clame novamente a Ele em oração. Parece uma lógica meio perversa de Deus permitir que nós venhamos a nos desviar para nos aproximar de Deus. Mas essa lógica não é perversa, irmãos, porque quem optou em se desviar fomos nós. Deus permite que esses desvios nos reaproximem dEle. Então não é perversa por conta de Deus, é perversa porque nós optamos por tentar caminhar sozinhos. Nós optamos por tentar fazer pelas nossas forças, optamos por tentar fazer com a nossa sabedoria, e deixarmos de confiar naquele que é digno da nossa confiança, o nosso Deus. Dentro do peixe, Jonas reconheceu finalmente que Deus estava manobrando todas as circunstâncias. E que circunstâncias? Quando nós olhamos para essa história, irmãos, ela parece tão inusitada, ela parece tão fora da realidade.
que às vezes nós até deixamos de lado, parece que ela é simplesmente aquelas histórias que contamos para as crianças na escola dominical. Ai, que saudade da escola dominical, né, irmãos? Saudade de manhã, no domingo, vir à igreja e se colocar diante de Deus já em oração. Conversava com um irmão essa semana mesmo: pastor, como parece que demora o domingo para passar, não tem escola dominical, parece que só de noite tem o culto, a live, mas o domingo custa passar, né? Quando tinha escola dominical, a gente ia para a igreja cedo, voltava, já almoçava, daqui a pouco já estava na hora de ir para a igreja de novo, e o domingo passava rapidinho, era gostoso. E de fato, irmãos, as circunstâncias aqui mostraram para Jonas que Deus estava manobrando as coisas para se aproximar dele, para que ele se aproximasse novamente de Deus. As circunstâncias adversas muitas vezes nos encurralam, nos empurram para a presença de Deus. Quando os nossos recursos acabam, quando não tem mais nada em nós, quando não tem mais nenhuma solução, aí nos resta o quê? Orar. Quando não tem mais o que fazer, quando a dor assola o nosso peito, quando nós sentimos entrincheirados por situações que não podem ser administradas, quando reconhecemos que chegamos ao fim dos nossos expedientes, então somos compelidos a buscar forças em Deus, o Eterno. Quando acaba-se todos os recursos. Warren Wiersbe, ele diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição, pois até então Jonas considerava a vontade de Deus algo para que se voltar numa emergência e não um parâmetro para a sua vida diária. Na nossa vida, irmãos, não é muito diferente. Nós, enquanto não acabar todos os recursos, enquanto houver qualquer coisa a ser feita, nós faremos antes de orarmos. Irmãos, como Warren Wiersbe disse, a oração de Jonas nasce na aflição e não na afeição. Irmãos, quão bom seria se a nossa vida de oração nascesse na afeição e não na aflição. Quão bom seria se nós optarmos sempre por orarmos primeiro, ao invés de orarmos pelas consequências da nossa falta de oração. Quão bom seria se nós mudássemos a ordem dessas coisas, ao invés de orarmos pelo resultado, às vezes catastróficos, da nossa falta de oração, das nossas decisões tomadas sem orarmos antes de tomá-las, antes de fazê-las, buscarmos conselho do Senhor antes de tomarmos decisões. E voltando aqui ao cenário catastrófico que vivemos, essa deve ser a nossa posição de oração em relação às nossas autoridades. Ao invés de colocarmos eles num júri e eles serem julgados pelas suas opções, oremos para que eles tenham sabedoria ao tomar suas decisões. Oremos para que eles tenham compaixão, para que eles tenham afinidade com o povo que é aquele quem os elegeu, e primordialmente para que eles tenham temor no seu coração, temor ao Senhor, que eles não temam a lei ou estarem tomando alguma decisão errada, porque isso pode lhes prejudicar, que eles tenham temor ao Senhor, que eles temam a Deus primordialmente, que eles tenham temor do Senhor em seu coração. J.R. Thompson, ele diz algo acerca da oração que também é muito apropriado nessa ocasião. Ele diz que todo lugar é apropriado para oração, desde uma igreja com belos vitrais até uma caverna escura ou o fundo do mar. Devemos orar em todo lugar, nas ruas agitadas, nos mercados lotados, nas cortes, nas universidades, nas indústrias, nos campos de batalha, em todos os lugares, da nossa casa. A palavra nos ensina que o melhor lugar, o lugar de maior intimidade que alguém pode ter com Deus, é dentro do seu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter um tempo com Deus. Isso é oração, irmãos.
E aqui mais uma vez com relação a essa questão das igrejas fechadas ou abertas. Irmãos, não podemos aglomerar, mas as igrejas estão abertas, os pastores estão disponíveis. Se você ligar para o seu pastor, se você ligar para mim, eu vou estar disponível para orar por você. Se você não quer vir até a igreja, nós oramos por telefone, por WhatsApp, pela forma que tiver para nós orarmos. Você não vai ficar desassistido. Nós queremos orar, nós queremos ser igreja. E você, precisando da gente, é só nos avisar. Estamos disponíveis para que você seja alcançado pelo amor de Deus e pelo cuidado da igreja. Irmãos, o culto não é a única forma de ser igreja. É uma delas, mas não é a única. Nós temos que estar atentos a isso. Jonas orou do ventre do peixe. Não importa aonde você esteja, não importa em que lugar, mas o que importa é a quem nós oramos. Jonas orou a Deus. Jonas deixou que a situação chegasse aonde chegou e clamou a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Dessa mesma forma, Deus ouve a sua oração. Deus quer usar toda a aflição que você tem passado para alcançar a tua vida, para mostrar ao teu coração o quanto Ele deseja estar próximo de ti. Deus quer usar a vida da igreja para abençoar pessoas. Irmãos, não é só papel do pastor. Pegue o telefone durante essa semana, ligue para alguém, faz tempo que você não vê. Sabe, irmãos, às vezes eu encontro pessoas que falam: nossa, pastor, que fala da igreja. Mas a igreja somos nós, irmãos. Liga para essa pessoa, lembra de alguma pessoa que você faz tempo que você não vê, desde de quando você vinha à igreja você não viu mais. Pega o telefone essa semana, dá uma ligadinha. Ô irmão, como é que tá? Tá tudo bem aí? Deus abençoe a sua vida. Seja rápido, não precisa estender a conversa não, irmãos. Se quiser estender também, sem nenhum problema. Mas seja objetivo e faça isso. Isso vai fazer um bem. Faz um bem, irmãos, receber uma ligação de cuidado dessa. E é assim que nós somos igreja. Não é só o culto é uma das coisas, mas nós precisamos ser igreja e entender que a aflição nos aproxima da presença de Deus. Não importa onde você esteja, mas o que importa é a quem você ora. Ore a Deus e busque em Deus as respostas para o teu coração e para a tua vida. Essa é a mensagem que eu tinha a compartilhar ao teu coração. Eu queria desafiar você, como eu disse, faça essa ligação de carinho, de amor durante essa semana, mas mais do que isso, copie o link dessa mensagem e envie para outras pessoas. Nós vamos essa semana tentar disponibilizar só o link, só a mensagem, ou trecho dessa mensagem para que fique mais fácil. Às vezes a pessoa vê lá o link 1 hora e pouquinho, porque nós iniciamos um pouquinho antes, terminamos um pouquinho depois o corte da nossa transmissão, então dá um pouco mais de 1 hora. Às vezes a pessoa não é atrativo, né? Puxa, eu vou perder 1 hora e tanto aqui para assistir esse vídeo aqui. Mas nós vamos disponibilizar trechos dessa mensagem. Você compartilhe isso e faça com que essa mensagem alcance outras vidas, talvez vidas que estão precisando ouvir de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de oração. Saber que nós, como igreja, nós devemos orar, buscar mais ao Senhor, orar pelas nossas autoridades, principalmente, né, irmãos? Eles precisam muito da nossa oração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Essa era a mensagem que eu tinha a compartilhar ao teu coração nesse momento. Oremos. Pai de amor, nós louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é quem cuida de nós. E tal Deus, como o Senhor nos ensina, através de Jonas, que mesmo em meio à dificuldade, a maior aflição dentro do ventre do peixe, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. Pai, da mesma forma, na mesma dinâmica se aplica a muitos de nós, que só deixamos para orar, Senhor, quando as coisas não há mais solução, não há mais o que ser feito. Deus, que não seja tal como Jonas, que orou, que foi atraído à oração pela aflição, mas que nós possamos ser levados à oração pela afeição, ou seja, de buscarmos ao Senhor porque nós amamos ao Senhor, porque nós queremos o Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor, em tudo.
Nós não queremos orar, Senhor, pelos resultados das nossas péssimas escolhas, mas orarmos para tomarmos as decisões e não as fazê-las. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos mais sábios ao tomarmos decisões em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, e protege a nossa vida, continua a cuidar das nossas vidas em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, e pedimos a direção do Senhor em nossas vidas, nessa semana que se inicia, que o Teu Espírito nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e agradeço a Ti, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, estamos encerrando aí a nossa transmissão, que Deus possa ter abençoado a sua vida, o seu coração, através desse culto, os louvores, as orações, e temos certeza de que Deus falou o teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, nós vamos impetrar a bênção do Senhor, que Deus te dê uma ótima semana na presença de Deus. Recebam a bênção, irmãos, que o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e se compadeça de vós, o Senhor levante sobre vós o seu rosto e vos dê a paz, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana a todos.